Devocional de 2 de junho. Santificai-vos agora. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. 2 Crônicas 29, de 1 a 5. Quando um restaurante é flagrado pela vigilância sanitária com problemas de higiene, é sumariamente fechado. Nada mais justo. A imundícia pode matar os que ali frequentam. Imundícia traz contaminação e provoca toda sorte de doenças. Restaurantes, hospitais e supermercados, estabelecimentos que deveriam proporcionar saúde, bem-estar e a consequente promoção da vida, semeiam antes doenças e morte. O descaso com a limpeza e o combate aos agentes de contaminação, bem como o acúmulo de imundícia, transformam qualquer ambiente em uma ameaça à vida. Nunca estivemos tão conscientes deste princípio quanto nestes tempos de pandemia. Por isso, por mais radical que seja a medida, fechar é indispensável à manutenção da saúde e da vida. A casa do Senhor não foge a esta regra. Ambiente criado para promover a vida espiritual e manifestar a glória do Deus que ali habita, o templo, lugar que deveria representar a pureza e a santidade, torna-se foco de contaminação espiritual e destruição quando a imundícia não é retirada. Mas preciso ressaltar que não estou me referindo à suspensão dos cultos. Estou falando da imundícia moral e do alastramento do pecado, o mal primordial, mais contagioso e letal do que qualquer vírus e que já fechou muita igreja. No tempo de Ezequias, o templo do Senhor fora fechado, tal a imundícia ali acumulada. Acás, pai de Ezequias, fora um rei ímpio. Em sua loucura idólatra, chegara ao cúmulo de sacrificar os próprios filhos a Moloque, abominação amonita, como está escrito em 2 Crônicas 28. Acás introduziu ídolos dentro do próprio santuário. Mandou fazer um altar idólatra de bronze e o fez introduzir na casa do Senhor, no lugar do altar do holocausto. Tomou os utensílios sagrados, fê-los em pedaços e fez deles altares idólatras. O ímpio Acás foi quem pessoalmente fechou o templo. Em si mesmo tornou-se um instrumento de destruição e juízo. Agora seu filho, Ezequias, promove a reabertura da casa do Senhor. Mas reabri-la sem tirar as imundícias, os ídolos ali introduzidos, era reabri-la para a morte. Daí a exortação desse pastor, segundo o coração de Deus, aos responsáveis pelo templo: Santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Os sacerdotes obedeceram à ordem, promovendo a remoção de toda a imundícia e a purificação ritual dos utensílios santos. Só então o culto pôde ser restabelecido. No contexto da nova aliança, a igreja é a casa de Deus, da qual o templo no Velho Testamento era uma prefiguração. Refiro-me aqui não ao prédio, mas ao povo que ali se reúne para adorar, porque assim está escrito em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. No contexto, o apóstolo Paulo está falando sobre a edificação da igreja, utilizando-se de figuras de linguagem que remetem à agricultura e à construção. No verso 9 do mesmo capítulo 3, ele havia dito: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E a expressão aqui utilizada por Paulo, quando nos chama de santuário de Deus, se referia ao Santo dos Santos, o lugar mais santo do tabernáculo e do templo na antiga aliança. Portanto, o texto da nossa meditação aplica-se à santificação do povo de Deus, que é seu santuário vivo. Sem santificação, a casa do Senhor torna-se um foco de enfermidade e morte espiritual.
Sem a remoção da imundícia, até o santuário do Deus vivo pode fechar, como acabamos de ver na advertência de Paulo, referindo-se à igreja local. Por isso, a santificação é um ideal a ser incansavelmente perseguido, como também está escrito em Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para tanto, é necessária a vigilância ininterrupta e o exercício fiel da disciplina, a fim de que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum imoral ou profano, como foi Esaú, como está escrito dos versos 15 a 16. Como no caso dos sacerdotes e levitas da época de Ezequias, a purificação da casa do Senhor começa com a remoção da imundícia no nível pessoal. A ordem para santificar-se precede a ordem para santificar o santuário. Primeiro ele diz: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora. E só depois ordena: e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Observe que na santificação, o tratamento do pecado não pode ser adiado. O tempo é agora. Sem santificação, não há crescimento. Sem pureza, não há saúde. Sem a remoção da imundícia, não há como brotar a vida. Vamos remover a imundícia da nossa vida e do nosso meio. E vamos fazê-lo agora. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenham um bom dia na paz do Senhor Jesus.